Rapaziada, hoje vim mostrar pra vocês a minha jornada na platina do jogo Nobody Wants to Die. Lançado no dia 17 de julho de 2024, Nobody Wants to Die ele é um jogo narrativo ambientado em Nova York no ano de 2329, onde a tecnologia alcançou um marco impressionante, proporcionar às pessoas a imortalidade, porém isso teve um custo altíssimo a se pagar. Nós estamos na pele do detetive James Carra, que no primeiro momento mostra estar sofrendo algum tipo de ilusão. Ao conseguirmos controlar o nosso personagem e analisar tudo o que é possível dentro do carro, desbloqueamos a nossa primeira conquista. Logo em seguida, recebemos uma ligação do nosso chefe e através dele descobrimos algumas informações interessantes, como por exemplo, que o James estava afastado da polícia por um certo acidente e que ele queria retornar à ativa, porém não havia sido liberado para atuar, já que havia tido alguns entraves com a sua sincronização. Mais pra frente eu explico o que é isso. Implorando bastante pro chefe, ele nos coloca no caso para investigar a morte de um membro da elite, Edward Green, bilionário e uma peça importante no sistema de imortalidade do mundo do jogo. E como nesse mundo os ricos morrerem é algo bem estranho, resolvemos acertar o trabalho. Nosso chefe nos coloca uma parceira que irá auxiliar nosso personagem nessa missão, chamada Sarah. E depois de nos apresentarmos e de nos contextualizarmos na nossa missão, seguimos para o objetivo. E quase ia me esquecendo, terminando esse capítulo, recebemos a nossa primeira conquista relacionada ao modo história. So I took this job. I'd take any job at that point, even though political. Chegando no local do objetivo, nos deparamos com uma cena verdadeiramente grotesca, um corpo enforcado numa cerejeira pegando fogo. Explorando um pouco o local, encontramos um documento com vários nomes, e após ler ele, temos duas decisões a tomar: queimar ou deixar o documento onde está. Primeiramente, resolvi queimar o documento e assim liberando mais uma conquista por queimar o documento. Better for them to disappear. That was evidence! For fuck's sake, James! Who do you think you are? What gives you the right to just do whatever you want to do? Hey now, don't be envious. Oh, fuck. E como eu sou super ansioso, resetei a fase, fui até o mesmo documento e decidi deixá-lo na mesa, liberando outra conquista por deixar o documento na mesa. Andando mais um pouco, descobrimos uma espécie de armário com vários potes usados para armazenar diferentes itens. Nossa parceira ficou curiosa com um desses itens, que era uma barra de chocolate. Ela nos pede para descrevermos o cheiro de chocolate e ao fazermos isso, liberamos mais uma conquista. Thank you very much. Let's get back to work. Voltando para a vítima enforcada, o jogo nos mostra uma mecânica interessante desse jogo, que é o objeto carregado pelo nosso personagem, no qual ele analisa resíduos de energia e partículas deixadas pelos objetos e pelas pessoas em alguma cena de crime. Dessa forma, ele consegue criar uma simulação do que aconteceu naquele momento. Analisando tudo o que aconteceu ali, nosso personagem fica com uma pulga atrás da orelha, pois não parecia um simples acidente. O ângulo da queda, como a árvore em que ele fez isso, aquilo queimou, além de outros ferimentos pelo corpo, indicando um possível agressor, fez ele querer procurar mais pistas. Apesar da nossa missão ser apenas investigar e garantir que o que aconteceu ali foi só um acidente para assim não causar um alvoroço e encerrar o caso rapidamente, acessamos ali a última prova restante. Descobrimos um frasco com um líquido misterioso, guardamos ele e saímos rapidamente do recinto, já que os federais estavam chegando e não poderíamos ficar mais ali. Dessa forma, liberamos outra conquista. In the gut of a body not my own, I can feel this case is nothing but Chegando no prédio que moramos, que é um verdadeiro muquifo, todo fudido, entramos em casa e somos recebidos pelo Jarvis de Taubaté. Ela fala pra gente tomar um banho para desinfetar nosso corpo, afinal o ambiente lá fora é completamente igual ao de São Paulo, cheio de carro, prédio imenso e um ar mais contaminado que o de Chernobyl, mas faz parte. Afinal, tudo contribui para a atmosfera futurista no ar desse jogo, deixando ele bem interessante. Ela também nos diz que temos uma mensagem do nosso chefe e ouvindo a mensagem liberamos mais uma conquista. New voicemail message from Old Bastard.
Tara, I'm waiting for a report. You know which one. I advise you to... Ao irmos para o banheiro tirar a nhaca, que diz-se de passagem, o banheiro desse jogo é comunitário, ou seja, você aperta o botão e ele vem de outro apartamento até você, ou seja, eu não sei vocês, mas eu odiaria ter que viver num mundo onde o banheiro é assim, imagina, você queria dar um mijão e alguém simplesmente deixa aquele presentinho no vaso, nossa, completamente horroroso. Enfim, entrando no banheiro, começamos um combate imaginário com o nosso vizinho, sim, um combate imaginário, e ao conseguir vencer, liberamos mais uma conquista. Voltando para a sala, montamos um certo tipo de mapa mental onde ligamos os pontos dessa investigação. E ao final dela, revelamos a nossa colega uma prova no qual tínhamos escondido dela na cena do crime. Enviamos o frasco para ela para que ela pudesse fazer uma análise para a gente sobre o que era aquele frasco. Um tempo depois, recebemos uma mensagem da Sarah revelando para a gente que aquele frasco presente na cena do crime era na verdade um veneno extremamente letal que impedia a transferência de mente da pessoa para outro corpo. E explicando rapidamente como funciona a imortalidade, quando o seu corpo morre, a sua mente ela pode ser transferida para um banco de dados e depois de ser colocada em outro corpo, dessa forma perpetuando por mais tempo a vida do usuário. E só um disclaimer aqui no meio do vídeo, é bem parecido, se não igual, ao projeto Relic do Cyberpunk 2077, já que a ideia do projeto era transferir a mente de usuário para outro corpo. Enfim, voltando para o jogo, também descobrimos que no frasco continham digitais de um tal de Kovalil, mas que para falarmos com ele seria bem difícil, já que o dito cujo fica o tempo todo no dirigível. Mas como o nosso protagonista é abençoado pelo roteiro, o dirigível simplesmente aparece caindo perto da sua moradia. E já que quem quer dar um jeito e quem não quer dar desculpa, nosso protagonista prontamente vai averiguar a situação dentro do dirigível, finalizando assim mais um capítulo e liberando mais uma conquista. Artlist.io. The bar was named Icarus. Chegando lá, tudo está um verdadeiro desastre, vários corpos espalhados e nenhum sobrevivente. Investigando todos os corpos e pistas no local, usando o nosso rebobinador, descobrimos algumas pistas interessantes, como um documento sobre um projeto de lei e a planta da casa do Green, a primeira vítima no caso. Por último, conseguimos desbloquear um cofre e nele podemos escolher se devemos pegar o uísque ou não. Escolhi pegar o uísque, conseguimos sair dali antes de todo o lugar desabar completamente. Ao sair do local, finalizamos o capítulo e liberamos mais uma conquista. I bet my not so great. Agora, estando do lado de fora do dirigível, temos a opção de beber o uísque ou a aguardente, no caso é o Moonshine. E ao escolhermos o uísque, a gente libera a nossa próxima conquista. The Icarus disaster has shaken the city. Now new facts have come to... Clicando para Sarah, um tanto bêbado, batendo aquele papo bem interessante com ela, a gente recebe uma conquista por aprofundarmos o nosso laço de amizade com ela. Chegando em casa completamente bêbado, nos deparamos com uma chuva de panfletos e ao conseguirmos pegar um deles, liberamos outra conquista. Entrando no nosso apartamento, o James começa a passar mal por conta da sua desincronização, que, explicando rapidamente o que é, a desincronização é um problema mental que ocorre quando a mente de uma pessoa não consegue se adaptar perfeitamente ao novo corpo. Como a mente do nosso protagonista não se adequou corretamente ao corpo, ele vem sofrendo de algumas alucinações ao longo do jogo. Procurando os remédios, finalmente encontramos dentro do banheiro, tomamos e ficamos sussa, por enquanto. Ao virar no corredor, vemos sua árvore no chão. Escolheu recolher ela e isso nos garante mais uma conquista. Realizando uma bateria de exames psicológicos, descobrimos um pouco mais sobre o passado do nosso personagem. Terminando e percebendo que não voltaria tão cedo para o seu emprego devido ao seu estado mental, James decide montar mais uma vez o seu mapa de investigação, ligando as pistas encontradas no dirigível. E ao finalizar isso, pipocamos mais uma conquista relacionada à história. After our little nightly talk, Voltando no local onde encontramos o corpo de Green anteriormente, achamos você, isso mesmo, você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou o like no vídeo, rapaziada. Se viu o vídeo até aqui e tá curtindo, não esquece de deixar aquele gostei e aquele comentário para fortalecer, tá? Voltando pro vídeo, fomos à procura de um lugar específico, marcado na planta do seu apartamento, prova obtida dentro daquele dirigível anteriormente. Descobrimos algo curioso, um cofre que na verdade escondia uma passagem secreta. Entrando na passagem secreta e descendo no elevador, perdemos contato com
a Sarah e estamos ouvindo um suposto assassino agora. Descobrimos mais uma cena do crime, várias pessoas da elite mortas e algo que parecia um local de eventos cerimoniais. Analisando minuciosamente como as vítimas morreram com o suposto assassino enchendo o nosso saco, encontramos uma espécie de quarto com novos corpos de pessoas da elite política, no qual estava ali realizando uma espécie de cerimônia, ritual, onde essa elite cultuava a sua imortalidade, já que só os ricos conseguem estender por muitos anos a sua vida com a troca de corpos, pois o procedimento para isso eram caríssimos. E agora, parando para pensar, uma elite realizando cerimônias cabalísticas num lugar tecnicamente isolado de tudo, onde será que eu já vi isso? Eu devo estar me confundindo, né? Vamos seguir. Investigando um pouco mais, achamos um lugar secreto, até porque ninguém ia imaginar que dentro de um lugar secreto ia ter outro lugar secreto. É o Secret Perception, não tem jeito. Nesse local a gente descobre algo bem interessante, uma espécie de sala de segurança onde mostravam as cenas do que ocorreu no dia do assassinato das pessoas. E nisso foi revelado que quem matou todo mundo havia sido o próprio Green, deixando nosso personagem mais confuso ainda, porque até então tínhamos suspeitas de tudo ter sido obra de um terceiro, completamente embasbacado. Com a descoberta, nosso personagem é confrontado com essa tal voz suspeita, com ela dando a entender que iria atrás de Sarah. Sem perder tempo, saímos dali rapidamente, finalizamos esse capítulo e liberamos mais uma conquista relacionada à história. Chegando no bairro médio de Belém do Pará, encontramos o local onde nossa parceira está e fomos em busca dela. Dessa forma, finalizando mais um capítulo. Acabamos entrando em conflito, mas no final dá tudo certo. Ela nos conta que alugou o corpo original dela para outra pessoa pudesse usá-lo para ter um filho, explicando o porquê daquela aparência dela. Xeretando um pouco o bunker soviético da Sarah, achamos uma revista de uma galinha detetive muito foda, por sinal, eu não sei vocês, mas eu leria fácil uma revistinha disso, fazendo uma combinação específica de lâmpadas pelo local. Uma porta é destrancada, encontramos uma galinha de metal e liberamos outra conquista por resolver esse puzzle. Curioso, não? Abrindo um espaço para fazer mais uma recapitulação de todas as provas obtidas até agora, percebemos que várias pistas apontam para um mesmo evento, que foi aquele acidente no trem. Nosso protagonista então resolve encarar seu passado e ir para lá tentar descobrir mais alguma coisa desse caso tão bizarro. E ao finalizarmos de montar as provas, liberamos mais duas conquistas, uma por fazer todos os quadros de investigação e a outra ligada à história. Chegando lá, o procedimento é padrão. Utilizamos todas as nossas ferramentas ao longo do vagão para descobrir o que aconteceu realmente naquele acidente. E averiguando tudo, é notável que James persegue um traficante pelo trem, onde baleou acidentalmente vários civis tentando acertá-lo, que ele suspeitava estar levando um dos frascos com aquele veneno extremamente letal, onde só seria possível encontrar no mercado negro. Com a situação ficando cada vez mais tensa, seu parceiro tenta parar James e tirar ele de lá, mas o traficante acaba disparando em um dos propulsores do carro, causando assim todo aquele acidente do trem, matando vários civis, o seu colega, sendo ele o único sobrevivente do acidente, e se culpando pela morte do amigo até então. Acordando do desmaio, Sarah desesperada tentando falar com ele, pois ele ficou muito tempo desacordado, pede ajuda do nosso protagonista a salvar uma certa pessoa que de certa forma estava ligada e que tinha informações sobre este caso, além do que era o corpo original da Sarah. Sendo assim, tomamos o rumo para o local onde a médica estava para podermos salvá-la, liberando a nossa próxima conquista. O local estava um completo caos. Pessoas protestando contra o sistema de imortalidade, que era completamente desigual. Seguimos o caminho até darmos de cara com o nosso chefe. Começa uma discussão e o arrombado alveja a gente e vai embora. Seguindo mais um pouco à frente, completamente todo estourado na calçada, nos deparamos com uma pessoa disparando em nós, com a voz que outrora falava com James, que suspeitávamos que era o assassino. Dialogando com ele e chegando cada vez mais perto, descobrimos que a voz não existia e que na verdade era a médica psiquiátrica que estava com o corpo de Sarah. Ela tenta explicar rapidamente o que era essa tal voz que o James ouvia, o que deixa ele um tanto confuso, e a partir daí podemos tomar uma última decisão do jogo: atirar nela ou abaixar a arma. Eu primeiramente escolhi abaixar a arma e deixá-la aí, já que era o corpo original da Sarah. E agora, rapaziada, assista ao final desse jogo sensacional. Take this. Sarah will guide you. You'll just have to calm her down first. Thank
should have felt fear or anger, but I just felt serene. Maybe because I was so fucking tired. First life, I really made it. The second was good too. The third never came. Still, we were lucky. Really lucky. I've been living a stolen, anguished life for a long time. And he was born from that pain. Everything's all right. Your time is long over. I'll get her anyway. I'll drag her to the abyss with you as the tool.
James. I know you won't pick up, but my psychologist says I need closure. She's pretty famous. She's alive, thanks to... Deixando tocar todo o áudio deixado pela Sarah para o James nos créditos, recebemos a penúltima conquista. Após finalizar a história, faltava apenas uma última conquista, que era pegar o final ruim do jogo. E como eu já havia feito o final bom, que foi o que vocês assistiram primeiramente, joguei tudo de novo, até o exato mesmo momento onde encontramos a médica e disparamos contra ela. E rapaziada, sendo bem sincero, eu vou passar rapidamente por esse final porque ele é cruel e uma bosta pro nosso protagonista. Basicamente, nosso corpo vai de arrasto, porém nossa mente é colocada naquele banco de dados esperando um corpo, ou seja, nosso protagonista não recebeu a sua tão merecida paz. E é assim que liberamos a última conquista. I dragged my feet. Bom, gente, foi isso. Um jogo com uma história bem interessante. Agradeço para quem viu o vídeo até o final. Faltou umas informações e concluindo essa história, eu sei, mas eu quis tentar resumir o máximo para vocês e deixar o mais dinâmico possível. Já deixa aquele like e aquele comentário sobre o que você achou do jogo, comenta da história, sobre como eu posso melhorar nos vídeos e tudo mais. É isso, gente. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!